Sejam bem-vindos ao quadro E aí, Doutor, que tem o apoio da Elosul, pós-graduação em Medicina, Odontologia e Estética. Hoje vamos falar sobre diabetes mellitus tipo 2, uma das doenças crônicas que mais cresce no mundo, mas a boa notícia é que com o avanço da ciência e um olhar ampliado da saúde, os pacientes têm tido uma boa melhora no quadro e, em alguns casos, inclusive a remissão da doença. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas, nós convidamos a doutora Daniela da Silva Stakonski. Ela que é biomédica, habilitada em acupuntura, biomedicina estética, patologia clínica e práticas integrativas e complementares e atua na clínica Dr. DM2. Doutora, seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Já queria iniciar perguntando para ti o que é de fato a diabetes mellitus tipo 2. Obrigada, Thaís. Então, a diabetes mellitus tipo 2, né? Então, ela é uma doença, né? Que acaba afetando ali a produção de insulina e aumenta os níveis glicêmicos, né? No organismo. Existe a diabetes mellitus tipo 1 e a 2 que a gente realiza, né? Os nossos protocolos, né? A tipo 2, né, na fase geralmente adulta, né, o paciente ele produz um pouco da insulina ainda e às vezes faz uso de alguma medicação, né, para diminuir esses índices glicêmicos no corpo. E o que de fato evoluiu na medicina para que trouxesse benefício aos portadores da doença, visto que a gente sempre ouviu falar que era uma doença progressiva e sem cura, e hoje já se fala até em remissão da doença. Assim, com o avanço, né, dos estudos, a gente tem as práticas integrativas e complementares, né, que não somente com o uso de medicações, mas cuidando através de suplementos, de prática de atividade física. E essas práticas, né, complementares ajudam o paciente a entrar, né, em remissão. Existe diferença entre remissão e cura? Sim, a cura, né, a pessoa não ficar mais, né, com a doença. A remissão, você tem que manter ela, né? Então, assim, o que é? A remissão de uma pessoa que tem diabetes tipo 2, ela precisa ter uma hemoglobina glicada em 5,7 ou menor que 5,7. O que é esse menor que 5,7? É um corpo saudável, né? Sem a doença. Lógico que se voltar aos hábitos anteriores, a doença volta. Então, digamos assim que as práticas do paciente são muito importantes, além do tratamento que é feito em torno disso. E na tua prática, qual que tem visto assim os maiores erros das pessoas que possuem a doença? Então, os maiores erros, né, é o sedentarismo, né, não realizar uma prática de atividade física, né, também a falta de um sono adequado, né, o estresse, né, porque no nosso dia a dia é muito corrido, então o estresse, né, acaba também aumentando a probabilidade da pessoa desenvolver a diabetes, né, tipo 2. E também a questão da alimentação inadequada. Falando em alimentação, que é um ponto crucial, até porque eu acho que nós temos que alertar, doutora, porque as pessoas que ainda não têm a diabetes não venham a ter, né? Então, quais seriam os hábitos saudáveis que todos nós devemos ter, inclusive quem é o portador da diabetes mellitus tipo 2? A alta ingestão, né, de carboidratos ou o excesso, às vezes eu digo assim, de consumo de muito doce, muito açúcar, isso acaba também elevando. Então, o ideal é sempre manter uma alimentação mais regrada, mais saudável, né? Tendo proteínas, verduras, vegetais, legumes, né? Para uma melhora na alimentação. Uma alimentação equilibrada, balanceada. Isso. Doutora, muitas vezes as pessoas se cuidam por um tempo, né? Têm os seus exames melhorados e acham que está tudo certo para o resto da vida. Não é bem assim, né, doutora? É um vigiar constante.
Exatamente, Thaís. Se ela descuidar, voltar, tudo volta, né? Então, quanto mais tiver a persistência, eu digo a resiliência do paciente em manter os hábitos saudáveis, essa remissão também se estende, né? Tem muitos casos, eu não mencionei antes, mas tem pacientes que conseguem ficar mais de 1 ano em remissão e às vezes nem precisa mais fazer uso de medicamentos. Que bacana! Então, a qualidade de vida está atrelada aos bons hábitos, mas o acompanhamento profissional é muito importante no caso de quem já tem a diabetes. Como que acontece esse tratamento lá na clínica Dr. DM2? Com certeza. Então, lá, primeiro passa por uma avaliação inicial, né? Onde a gente vai ver os melhores protocolos, né? Para dar conduta com esse paciente. E ele vai ficar com nós num período de 3 meses, né? De 3, podendo se estender até para 6 meses. Onde ele vai ter um acompanhamento semanal, né? Onde a gente vai colocar nossas práticas integrativas aí, ter um acompanhamento também como se comporta ali a glicose, a hemoglobina glicada, para ele chegar a essa desejada remissão. Ah, o acompanhamento é muito importante, né, doutora? Porque quando você é acompanhado, você se estimula, né, a cada semana que vai até a clínica ter um resultado melhor. Mas o que que tu pode abrir pra gente em relação a essas terapias? Um pouco mais assim, para deixar o público mais por dentro, o que seriam, de fato, essas terapias integrativas que são oferecidas na clínica? Então, essas terapias integrativas, né, tem pelo menos uma que nós trabalhamos ali, que é a auriculoterapia, né? Que ela é derivada da medicina chinesa, né? O que que ela traz? Ela traz também um equilíbrio emocional, o bem-estar do paciente. Então, a gente não pode só deixar que o estresse atrapalha. Então, essas terapias auxiliam nesse processo. Outra técnica que a gente trabalha também, essa parte emocional, é o biomagnetismo. E ozonioterapia, né? Que ozonioterapia, ela é um gás, né? Que também vai auxiliar no sistema imunológico do paciente. O paciente, então, é cuidado como um todo na clínica Dr. DM2. Falando ainda sobre o peso, que hoje a gente sabe que a obesidade ela é uma comorbidade, né, um problema de saúde pública. Como que a perda de peso ela ajuda no tratamento da diabetes? Então, eu digo que é um conjunto ao todo, né? Tá certo que o nosso foco não é o emagrecimento, mas através, né, de uma prática de atividade física, do cuidado ali na alimentação, acaba tendo a perda de peso. E o que a perda de peso vai fazer? Ela vai diminuir os índices glicêmicos, melhorar a resistência insulínica no organismo do paciente e vai diminuir aquela gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos. Doutora, eu acredito que na tua prática de consultório deve ter muitos casos de mitos e verdades em relação a diabetes mellitus e também muitos problemas alimentares na nossa região, como, por exemplo, somos descendentes de italianos, alemães. Quais seriam os principais erros na alimentação? Os maiores erros que eu vejo, né, é a questão... mas eu não como eu não coloco açúcar no meu café ou na minha alimentação. Eu não como chocolate, eu não como doce. Mas, que nem tu falou ali, são descendentes italianos. Então, a alta ingestão de massas, carboidratos, isso acaba elevando a glicose também. Outra que é comum na nossa região são a alta ingestão de frutas. Então, as frutas também elevam, algumas frutas, né? Claro que tem as mais, eu digo, apropriadas para cada perfil, para cada caso, né? Mas tem frutas que acabam também aumentando o índice glicêmico no organismo do paciente. Doutora, e o que muda no sucesso do tratamento de um paciente para o outro? Então, eu vejo assim, é muito a persistência, sabe? Em querer alcançar a remissão também. Então, um paciente que segue todas as orientações, que muda o estilo de vida, realiza uma prática de atividade física, pode chegar à remissão. Pacientes que não têm esse
perfil nem sempre consegue chegar no objetivo. Tá certo. Doutora, e para encerrar o assunto em relação à diabetes mellitus, hoje já não é mais um problema que deve assustar as pessoas, porque tem solução, né? Então, queria que tu ratificasse essa mensagem de que a diabetes mellitus não é uma sentença de morte. Sim, exatamente, Thaís. Ela não é uma sentença de morte, tem remissão, existe a remissão, né? É só tomar eu digo assim, o cuidado, né? Quanto antes você buscar uma ajuda, buscar, né, um acompanhamento, consegue estar chegando à remissão. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da clínica Dr. DM2, de alguém que não seja de Chapecó, aonde ela está localizada, as redes sociais e como que faz para ter o primeiro contato? Pode procurar nós, né, no perfil do Instagram, né? Então, como é uma franquia, tem outras unidades, né? Também, então, tem outros estados, né? A nossa é Dr. DM2 Chapecó. Que bacana. Então fica o convite para que venha cuidar dessa saúde como um todo e principalmente com essas novidades no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. Doutora, foi um prazer conversar contigo. Conversamos com a doutora Daniela da Silva Stakonski, ela que é biomédica e faz parte da clínica Dr. DM2 e nos deixa evidente que o tratamento da diabetes não é um toque de mágica, né? É uma combinação de fatores, depende muito da medicina e também da persistência do paciente. Gostei muito de saber que a diabetes mellitus realmente é uma doença que pode ser tratada e trazer uma boa qualidade de vida para o paciente. Agradecemos, então, a participação da doutora Daniela e lembramos que o quadro E aí, doutor, tem o apoio da Elosul, pós-graduação em Medicina, Odontologia e Estética. O quadro E aí, doutor de hoje fica por aqui, mas lembrando que você fica bem informado através do diregional.com.br. Nos encontramos no próximo quadro.